Augusto era uma pessoa apaixonante. Acho que era a impressão que todo mundo tinha dele. Porque ele tinha uma paixão pelo que ele fazia e transmitia essa paixão. Todo mundo ficava realmente fascinado. Ele tinha uma convicção. Em geral, as pessoas que têm uma convicção no que fazem, elas conseguem convencer os outros também. Um ser humano preocupado com o mundo onde ele vive, um ser humano capaz de comiseração, de compaixão pelos que sofrem, um ser humano empenhadíssimo na luta contra a opressão, contra a violência. Ele mesmo, vítima da violência, sofreu muito torturas durante a ditadura. Então é uma pessoa comprometida com a liberdade. Ele era uma pessoa que, como eu aprendi essa expressão aqui, que dava a volta por cima, sempre de tudo. Não que ele não ficasse triste, chateado, mas enfim. Por exemplo, nós ficamos na Argentina e ele não tinha documentos. Ele não gostava de morar em Buenos Aires, realmente. Achava chato, mas ele começou a fazer coisas com pessoas de lá, com pessoas que guardam até hoje uma lembrança dele. Ele fez a formação de muitas pessoas e escreveu o livro que deu a fama, né, a notoriedade para ele, que foi o Teatro do Oprimido. Foi escrito em Buenos Aires e foi publicado lá pela primeira vez em espanhol. Criou um sistema educacional, pedagógico, em cima da ideia do teatro, que o sentido principal é libertar as pessoas das opressões, e é uma glória brasileira, porque tem lugares no mundo onde sabem quem é o Augusto Boal e não sabem quem é o Pelé. Ele recebeu um convite do governo português e fomos para lá. Ele começou a dar aula de teatro, também fez algumas montagens e ele foi convidado para participar do Festival de Nancy, na cidade de Nancy, na França, pelo que foi depois até ministro de Cultura, Jacques Lang. E Jacques Lang gostou muito das propostas dele, ele trabalhou com pessoas lá, e ele foi conhecendo lá. E naquele momento, na França, tinha uma editora muito famosa, chamada La Découverte, de François Maspero, que era uma editora que editava pessoas de esquerda, pessoas que tinham propostas novas, assim, pouco convencionais, e na parte de teatro, o editor, enfim, o diretor da coleção de teatro era também um homem de esquerda, chamado Émile Kopfermann, que ficou sendo muito nosso amigo, que conheceu o trabalho do Augusto, fez traduzir para o francês e levou ele para essa editora. A partir dali, bom, como França ainda era, em termos intelectuais, um pouco o centro do mundo, se espalhou a ideia, as pessoas gostaram, enfim, gostaram. Por que gostaram? Tem que perguntar a cada um. Mas gostaram assim, no mundo inteiro, porque é impressionante como se usa ainda. Se usa ainda é maldito. Você vai usar ainda por muito tempo, penso eu, essa técnica com objetivos políticos. Né? O Brasil produziu pessoas muito interessantes na segunda metade do século passado. Década de 50, década de 60, muita inquietação, muita modificação, o país crescendo, se desenvolvendo, e houve uma produção muito grande de pessoas interessantes. O Brasil produziu muito e o Boal é uma produção desse Brasil. Eu acho que Augusto, particularmente ele, embora ele fosse uma pessoa extremamente sofisticada no seu pensamento, porque tinha muitíssimo conhecimento, em absoluto uma pessoa improvisada, ele estudou muitíssimo, teve uma formação enorme nos Estados Unidos, ele tem o que se chama um PhD, né? Então, ele foi professor na Sorbonne, mas em momento algum ele assumia esses ares de sou eu que sabe, sou eu que vou ensinar. Ele colocava as pessoas muito à vontade. Por isso que ele inventou esse esquema de começar com jogos. Ele chegava, enfim, num grupo e colocava todo mundo à vontade porque botava todo mundo para brincar. E para brincar da maneira mais infantil. Pessoas que não se conheciam começavam a se tocar, começavam a rir, os jogos são divertidos, etc. E depois é que ele propunha que os grupos trabalhassem cenas que eles próprios
traziam, enfim, da sua vivência, da sua experiência, não é? Os jogos, eles são importantes porque o ser humano tem uma característica diferente dos outros animais. Nós somos capazes de fazermos representações da realidade. Representações que podem ser uma pintura, podem ser uma escultura, como esta aqui do meu lado, e como podem ser também representações da vida social. Então nós somos capazes de criar um espaço, que nós chamamos de espaço estético, no qual nós podemos criar essas representações e imaginar o futuro. Dentro do espaço estético, do espaço teatral, é possível a gente fazer análises de o que é que aconteceria se nós fizéssemos tal coisa ou tal outra. Quer dizer, é um espaço onde nós podemos inventar o futuro. Boal era um companheiro meu. Eu me sentia fortalecido pelo fato dele estar vivo fazendo o que faz. E com a morte dele, eu fiquei sozinho. Em primeiro lugar, eu creio que poucas pessoas fazem teoria teatral. Não são muitas. Não são muitos os livros teóricos. Então ele escreveu esse livro teórico, né, o Teatro do Oprimido, que é um livro muito importante. É um livro que faz uma análise, né, de várias estéticas ao longo do tempo. Não é só concentrado na proposta dele. É um livro que faz um histórico o que ele chamou as estéticas políticas, né? Então, teve essa importância nos meios políticos ligados ao teatro, em primeiro lugar, não é? E no mundo inteiro tem muita gente que tem propostas políticas. Creio que através dessas pessoas ele foi encontrando parcerias nas universidades, em outros teatros no mundo todo. O livro dele foi publicado em muitíssimas línguas, mais de 70. Tem livro do Augusto no japonês, em chinês, em outras línguas orientais. Uma identidade de princípios, não é, de pensamento do mundo, visão política da realidade, uma identidade muito grande, a ponto de muitas pessoas me confundirem com ele. É uma coisa que eu quero ressaltar, nunca ninguém confundiu o Boal comigo, nunca ninguém falou para o Boal, oi Amir. Várias pessoas falaram para mim, oi Boal. Isso é o sinal da força do pensamento dele. E como eu sou uma pessoa que tem muitas identidades de militância, de história, carreira, tudo, como eu também mantenho uma coerência política muito grande, as pessoas justamente me confundiam com ele. E eu nunca fiquei chateado por ter sido confundido com ele. Sempre fiquei orgulhoso. Cada vez que as pessoas falam Boal, eu falo, eu não sou o Boal, mas muito obrigado. Há 2 ou 3 anos atrás, já não me lembro, um grupo da Suíça iniciou toda uma campanha para que ele fosse proposto para o Prêmio Nobel da Paz. Então ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Depois a Unesco convidou ele para ser embaixador mundial do teatro. Ele fez um pronunciamento que foi transmitido para mais de 80 países, uma coisa assim, em várias línguas, na sede da Unesco, abordando as temáticas que eram caras a ele, né? A questão da cidadania, a questão da solidariedade, enfim, os temas que importavam para ele. Nós temos um ponto de partida em comum, é que o teatro não é um privilégio de algumas pessoas, que o teatro é um direito de todo e qualquer cidadão, é o direito de se expressar livremente. O que o ser humano faz, todos os outros têm possibilidade de fazer. Tanto eu como ele detestamos a ideia de que uma pessoa sabe fazer mais coisa que outra e é melhor que a outra. Pode ter história melhor, mas os seres humanos são basicamente feitos da mesma matéria. A Universidade de Nova York tinha uma longa parceria com o Augusto. Eu diria que o Augusto conheceu esse pessoal ao mesmo tempo que a mim, quer dizer, ficamos juntos 43 anos. Então, quando se vê com um certo escândalo que as coisas possam ir para lá, é um pouco infundado, porque, em primeiro lugar, eles têm uma biblioteca maravilhosa, e, em segundo lugar, eles têm a biblioteca de textos de esquerda mais importante do mundo, mais reconhecida e mais conceituada, quer dizer, um bom lugar para um homem de esquerda, justamente.
E eles têm condições de colocar esse acervo muito bem cuidado, restaurado e ao alcance do mundo inteiro. Então, quando eu fiquei entusiasmada com essa proposta, não foi assim, porque eu estou me vendendo ao ouro Janke. Para uma universidade pública, em qualquer nível, é um privilégio ter o acervo do Boal. O sentido da universidade é o sentido de fazer com que o acervo continue vivo. Vivo no sentido de estar formando, né, de prestar, assim, de ser um material vastíssimo de pesquisa, de produção de novo conhecimento, de revitalização da obra do Boal, colocar o Boal vivo junto com os estudantes. Que o que faz o artista ficar vivo é a obra existir. E ele vai existir nas novas gerações, e a universidade está formando o tempo todo. O meu desejo é que esse acervo, o que eu tenho e o que as pessoas quiserem mandar, ficasse na UFRJ. Creio que Augusto seria muito feliz nesse lugar. Gostaria que fosse criado um centro, uma casa de memória viva, não só com as coisas do Augusto, mas de outros artistas que estão na mesma condição. Gostaria que o governo tivesse uma participação a partir do Ministério da Educação, que está fazendo realmente um trabalho muito bom com as universidades, e gostaria que tivesse uma parceria com a Universidade de Nova York e com todas as universidades do mundo que estivessem interessadas. Não vejo por que fazer uma questão de patriotismo, não vejo por que encerrar Augusto Boal num museu ou num lugar onde ele não fique ao alcance das pessoas, quando a vocação dele sempre foi ir ao encontro de todas as pessoas, em todos os lugares onde ele trabalhou. Então, o pensamento dele estava longe de ser um pensamento mesquinho, e eu creio que essa minha proposta é uma boa proposta. Eu gostaria que ela pudesse ser viabilizada. A gente tem um trabalho muito sério, de longo prazo, enraizado na Faculdade de Letras, tem grupos de pesquisa, né? Então a gente tem uma consistência que nos credencia a assumir com entusiasmo, com alegria, com entusiasmo, essa proposta. O que não significa que o acervo vai ser da Letras, não é isso que está em discussão. O acervo é para o UFRJ. E aí a gente vai ver, dentro da UFRJ, onde é melhor o acervo ficar. O meu compromisso é com a universidade, né? E que o acervo seja, enfim, disponibilizado para o maior número de pessoas. Convênio com outras universidades do Rio, com outras universidades do país. A gente tem o apoio do Ministério, quer dizer, o Fernando Haddad já se pronunciou claramente, não só conversou diretamente com a Cecília, mas conversou também com o reitor aqui do FRJ, o professor Levi, que está acompanhando toda essa conversa, tem nos dado todo o apoio. Enfim, então a gente sabe que a gente conta com a estrutura da universidade, conta com o apoio do Ministério, a gente com certeza tem condições de fazer bons projetos de pesquisa, então a gente tem condições de captar recursos nas agências de fomento. Então eu tenho muita segurança do que a gente está fazendo, principalmente se não for só nosso, aquela coisa de quero só para mim, né? Se fosse só para mim era muito pouco, mas é para a universidade, e a potência que a universidade tem hoje é muito grande. Se a gente for pensar, inclusive, ele como ex-aluno da Escola de Química, a gente tem também articulações com a iniciativa privada, com a Petrobras, com o Banco do Brasil, quer dizer, a gente pode mobilizar uma força de capital assim bastante considerável, principalmente se o projeto é a tal rua de mão dupla, né? Se o projeto tem consistência, tem um grupo de profissionais competentes envolvidos na sua execução, tem uma instituição federal forte que sustenta esse projeto, não tem por que a gente não atrair recursos para esse projeto.